Fala pessoal, eu sou o Fúvio e estamos aqui com o Dr. Eloy para a gente falar alguns temas que são bastante preocupantes, que chamam bastante atenção, que é golpes e fraudes que têm acontecido principalmente agora com a tecnologia avançando, com o IA avançando. Eu queria que você contasse um pouco de casos aí que tem acontecido e como que a gente pode ajudar as pessoas a se prevenir. Ah, legal, Fábio. Obrigado pelo convite novamente, né? Fraude é todo... A gente vai ficar aqui um tempo, vai estar acontecendo milhares de fraude, não só no Brasil como no mundo, né? O que acontece? Que chegou no escritório, até no meu celular mesmo, né? Golpe do falso advogado, ou seja, dificilmente uma pessoa não tem uma causa na justiça hoje. Seja ela trabalhista, se ela é civil, família, enfim. Eles estão enviando mensagem como falso advogado. A própria OAB de São Paulo criou uma força-tarefa, né, para informar isso de maneira massificada, mas eu aproveito a oportunidade que você está me dando aqui para eu tirar algumas dúvidas, né, e trazer um pouco de conhecimento para as pessoas. É assim, tanto o crime de fraude contra condutores que têm habilitação, né? Às vezes eles fazem massivo e chega no celular da pessoa que nem habilitação tem. E a pessoa fica, mas será que é porque o meu parente chegou no celular da minha mãe não tem habilitação? Ela fala, mas será que não é que eu fiz um cadastro alguma vez pro seu padrasto e por isso que mandaram no meu celular? Então, assim, os órgãos não mandam comunicações via celular para que você faça alguma alteração cadastral. Então, não tem isso. Então, eles enviam dizendo, olha, se você não clicar nesse link abaixo dentro de X tempo, sua carteira vai ser bloqueada, é a última chance que você tem. Então, eles vão inovando na mensagem. Mas a mensagem tem com o fito de você clicar na mensagem e autorizar que fraudadores, que bandidos, que vagabundos, né, acessem as informações que você tem no celular. E aí vão senhas de banco, às vezes eles vão validando alguma coisa. Então, tomar muito cuidado quando receber uma mensagem, somente que é uma mensagem que está em desuso, que é o SMS, né, que é a mensagem de texto. Então, às vezes a gente está até desacostumado de tanto WhatsApp, as pessoas até estão falando pouco ao telefone, né? Hoje as operadoras oferecem mais, como é que se fala? Pacote de dados do que a minutagem de celular, né? Antigamente a gente falava, é ligação ilimitada. Poucas operadoras trabalhavam com ligação ilimitada. Hoje a maioria trabalha porque ninguém liga mais. Então, ser ilimitado, o custo é pequeno. E eles estão preocupados com os dados. Tem algumas que liberam alguns streamings, né, gratuito ali, sem usar o pacote de dados, tá? Para o pessoal entender, essas pessoas mandam uma mensagem e tem um link ali para você se cadastrar em algum lugar. Ou seja, não é para se clicar nesses links, né, que chegam. Exatamente. Então, assim, não clicar em nada. Não clicar em nada. Tomar cuidado até ao apagar a mensagem, que às vezes você vai apagar a mensagem e acaba clicando no link. E por mais que tenha que dar um ou outro passo de acesso, você já está ali... Já autorizou. Clicou, já autorizou. Está vulnerável, entendeu? Então, até perguntar, por exemplo, eu vejo que os idosos têm ainda um pouco de dificuldade, né? Além das pessoas analfabetas e semi-analfabetas, porque o telefone hoje, ele massificou, né? Ele tem um fácil acesso, né? Porém, as pessoas não têm todo o conhecimento tecnológico que hoje o smartphone não é mais aquele telefone que você discava com um disco, né? Hoje ele tem um acesso aí à rede mundial de computadores. Então, tomar muito cuidado, SMS, pedir até para auxílio para alguém que tem um pouco mais de conhecimento tecnológico para pagar da maneira correta, até reportar como um spam, alguma coisa assim, para que tenha controle, tá? E se porventura acontecer de fato de você dar esse acesso, buscar a operadora para fazer os bloqueios, os bancos, tudo, né? Inclusive fazer até o boletim de ocorrência para que a própria polícia, a inteligência busque punir, né, esses bandos de vagabundo. Eu vi que você me mostrou a mensagem. A pessoa mandou uma mensagem, que eles mandam aleatório, né? Uhum. Mandou uma mensagem para um cliente que era seu. Como que foi isso? Então, eles enviam mensagem, que é o que a OAB está fazendo, que eu comentei poucos segundos atrás. Eles entram em contato contigo dizendo que é o meu escritório e dizendo que a sua ação teve resultado. E para que você acesse aquele montante, eles falam um valor, é meio que padrão, todo mundo ganhou 40 mil, né? Então o senhor ganhou 40 mil, para que o senhor tenha acesso a esse valor de forma imediata,
eles pedem algum valor de pagamento. Ó, o senhor tem que pagar algumas taxas, ó, o juízo, né, que é o juiz, pediu para que você pague as custas. Essa minha cliente, ela teve a cautela de me perguntar e usar o perfil da foto de um dos colaboradores nossos do escritório. Não foi a minha foto, e ela, no primeiro momento, ela reconheceu a foto, mas não reconheceu o número, né? E aí ela falou, mas o meu advogado não é o senhor, né? Aí ele falou, não, é que eu tô... E eles aproveitaram no período floresta dizendo que ele já estava em férias. Então, estava entrando em contato. E ela entrou em contato comigo e falei, ela falou, eu suspeitei que era golpe. Então, ela é uma pessoa que teve a suspeita. Então, assim, liga para o advogado. Liga para o telefone que você tem do advogado. Não clique em nada, não saia fazendo nenhum passo, né? E assim, notícia boa é aquela que demora para chegar, né? A gente brinca, notícia... Eu lembro que a minha família sempre comentava, se der alguma coisa errada, a notícia ruim chegar logo. E é de fato. Então, o advogado vai entrar em contato contigo, né? Eu dou até uma dica, que às vezes a gente tem dificuldade, os processos judiciais, eles são morosos, eles demoram. Já aconteceu de eu ter dificuldade em encontrar a cliente para fazer um repasse para ela trabalhista, porque o processo demorou-se tanto que quando eu fui, ela já não morava mais naquele lugar, não tinha mais telefone, então da questão de você manter o seu cadastro com o advogado atualizado. Porque eu tive dificuldade até que eu consegui localizá-la, mas assim, porque eu me esforcei bastante, era uma pessoa simples, era um valor até razoável, eu não ia me apropriar desse valor, tive muita dificuldade de encontrá-la, né? Então assim, mudou o celular, liga para o advogado, esteja sempre em contato com o teu advogado, né? Para que isso não aconteça. Para não cair em golpe, né? Outra coisa que eu tenho um cliente, que é um outro tipo de golpe, sites que quando você olha, a página é idêntica. É idêntica, não muda nada, né? Porém, não é o site da loja. Eu tive um cliente que comprou uma televisão para usar na Copa do Mundo, a TV não chegou até hoje, né? E eles usam nome de pessoas, às vezes até nome falsificado, né? Então, nesse caso, aí ele me contratou, ele falou, nossa, eu quero entender como que eu fui cair nisso e tudo. Era uma loja famosa, né, numa desses magazines aí, e era uma página clonada. Era um clone da página original. Ele pagou por Pix, porque eles quiseram receber rápido, então deram um desconto, sei lá, vou estimar 30% a 40% da televisão pelo que ele estava pesquisando, né? Ele pagou, nunca recebeu. E aí nós fomos verificar, era um MEI de uma mulher que ela começou a sofrer várias ações e ela não sabia de nada. Tinham clonado, já falsificado a documentação dela. Então, a conta era falsa, né? Não foi ela que abriu. O MEI dela, que era uma empresa, um CNPJ, que fizeram para dar meio que uma cara de Empresa, né? de empresa correta. E quando a gente foi ver, deu até dó. A pessoa falou, olha, se eu pudesse devolver, até devolveria. Era uma pessoa muito simples. E não tinha nenhuma... Os valores eram transferidos para outras contas. E assim, infelizmente, o número disso é tão alto que a inteligência, né, das polícias estão sendo desenvolvidas, porque, ora eles estão preocupados em desenvolver uma tecnologia, os bandidos, né, a inteligência, está fazendo... Estão debatendo uma coisa, né, um tema, já estão 4, 5 temas. Então, é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, de fato, em relação a links que vêm de coisas que você não comprou e tomar muito cuidado em compras online que você não tem a garantia. Até essas mais conhecidas, como Amazon, Mercado Livre, precisa tomar cuidado, porque ainda você tem algumas coisas que não entregaram. Por exemplo, uma coisa que eu pensei que eu mesmo tinha caído num golpe, eu comprei através da Amazon, né? Um ar-condicionado, naquele pico de calor que teve, o meu quarto estava na hora de substituir. E, por falar em crime, né? O ar-condicionado que eu comprei, a primeira carga foi furtada e a outra foi roubada. Só mudou o artigo do Código Penal. E o cara me ligou desesperado para eu não baixar a pontuação dele junto à Amazon, né? Com reclamação. Ele falou, olha, se eu tivesse um ar-condicionado aqui igual o teu, eu levaria hoje mesmo. De fato, e estava com carência de produtos. Ele falou, não tem nenhum. Ele falou, não consigo nem te dar um melhor que o teu. E eu tive que esperar quase 60 dias para que ele conseguisse comprar um. Então, olha as dores, né? Que devido à segurança, né, que está comprometida, a polícia não dá conta do tanto de furtos, roubos que tem.
Eu fiquei 60 dias aguardando a mais uma coisa que era um prazo de entrega de uma semana. Sim, assim como tem essa pessoa teve boa fé, tem os picaretas também, né? Com certeza. Um amigo do meu filho, eu tenho muita proximidade com os amigos dos meus filhos. Eu procuro ser amigo deles também, né? Então, do meu filho mais novo. E o que ele fez? Que precisa tomar muito cuidado também essas importações que a gente fala, importação particular. É a pessoa que vende produtos aqui, né? Importados, celulares, das marcas famosas, muito mais em conta a hora que você vê a propaganda, né? Porque hoje o marketing, né, e as inteligências artificiais, você começa a buscar alguma coisa, começa a vir as ofertas dos produtos para você, né? Você fala, eu quero comprar um telefone celular. Você começa a ter várias propaganda, um bombardeio na sua rede social daquele produto. Até que você é tentado a comprar um produto muito mais barato do que você está pesquisando. Aconteceu com um amigo do meu filho, ele até agendou para falar comigo semana que vem no escritório. Mas, em resumo, é assim. Uma pessoa que, pelo que eu vi das mensagens que ele me enviou, a gente está ainda apurando, com foto falsa, vendeu um celular para ele. E começou a ser assim, olha, o celular é 2.800 e pouco. Aí ele foi e pagou. Quando ele pagou, o cara falou, não, agora você precisa contratar um seguro para que eu te envie o celular. Aí ele pagou. Aí depois, não, agora você precisa pagar o frete para que eu te entregue o celular. E ele falou, olha, eu não tenho mais dinheiro, está chegando muito próximo do que eu pagaria na loja, tal. E eu não vou pagar mais nada. O cara enviou, esse mesmo cara que usa, uma OAB de um possível advogado, dizendo, se você for na justiça, também sou advogado. Ou seja, ele está utilizando a foto de uma pessoa, a foto de um advogado, para meio que amedrontar a pessoa de entrar na justiça e buscar os direitos. E aí eu falei para ele, tenta ao máximo cancelar no cartão, né, esse pagamento, e depois você entra na justiça para a operadora do cartão não cobrar de você se já repassou ou não para a pessoa. Então ele foi vítima. Por quê? O que eu vejo que as vítimas são fisgadas, Fulvio? Pela vantagem. Cara, não existe almoço grátis, né, cara? Pela vantagem. Eu sou esperto. Eu quero vantagem. Só vantagem. Só vantagem. Olha, desculpa. Você vai em todas as lojas conhecidas, de preferência física, e você encontra o celular que está sendo vendido por 10 mil. Aí chega, né, o gênio da lâmpada, te envia uma mensagem no seu direct, na sua rede social, dizendo que o mesmo celular, da mesma cor que você estava querendo, custa R$ 2.999. Só hoje. Só hoje. É o último. É aquela mensagem que fica piscando, sabe? Clica agora. Só temos 2. 50 pessoas já compraram, né? Nossa, vou gastar só 3 mil e o 7 eu vou usar para tomar de cerveja, né? O malandro. A picanha, cerveja, que tá na moda aí, né? Se a gente sabe muito na política, tá na moda essa coisa. E aí, as pessoas... o dólar subiu, né? O dólar subiu, as coisas estão muito caras. E aí veio essa história do Pix. Não sei se você acompanhou. Deve ter acompanhado, né? Porque o cara foi obrigado a acompanhar, né? Ele ligava a rádio e falava do Pix. Ligava a TV e falava do Pix. Entrava na... Então, assim, olha que loucura. É uma coisa que você tem que pagar tributo das movimentações que você tem, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, e dizendo que o modo de você receber que ia fazer você pagar imposto. Então, assim, é o telefone sem fio que antes demorava, né? A fofoca na minha família demorava, até para que uma ficasse sem falar com a outra, demorava pelo menos uma semana para que uma se deslocasse até a casa da outra um fim de semana. Hoje é no grupo, né? Você fala alguma coisa no grupo ali, já tem bloqueio, já liga, uma já começa a postar indireta para a outra na rede social. Então, assim, a coisa está muito dinâmica, né? Não, mas, cara, assim, que você falou, o cara sempre toma golpe porque ele procura uma vantagem. Porque ele quer uma coisa fácil. Cara, não existe almoço grátis. Cara, ninguém vai te vender um celular que vale 10 por 2 mil reais. Não existe isso. Sabe por quê? Porque se vale 10, ele coloca por 8.900, ele vende na hora. Por que ele vai te vender por 2? Você é o esperto. Não é. Vai cair no golpe. E a maioria cai nesses golpes, né? Eu tenho um emblema, eu tenho alguns colegas advogados, né, que fizeram faculdade ou lecionaram, né, para mim. Um foi muito emblemático. Eu passei na delegacia para tomar café com esse delegado, né? Falei, poxa, a gente sempre marca e tal.
Ele falou, pô, passa aqui para tomar um café comigo. E aí foi muito bacana, porque ele falou, fica aqui comigo um tempo, aqui a gente já sai para tomar um café. E ele fazendo os atendimentos, né? O escrivão começa a fazer os boletins de ocorrência e tal. Aí apareceu um cidadão lá, correto. Outra coisa interessante é assim, as pessoas... Porque qual que era o imposto que a pessoa estava acostumada a pagar por movimentação financeira? A extinta CPMF, concorda? Então você pagava pelaquela porcentagem, zero alguma coisa, não me recordo exatamente a cifra, você pagava das movimentações. A pessoa começou a imaginar que já ia pagar dessas movimentações. Então, por exemplo, e o cheque? Você tem cheque aí na tua carteira? Nunca mais. Qual foi a última vez que você imprimiu o último cheque? Lá no... 8 anos atrás. Você emitiu... Você tem talão de cheque em casa? Não. Você não tem um talão? Eu tenho um talão lá que eu também não me lembro quando que eu emiti, que você não emite mais, não chega mais pelo correio. Você vai ao caixa, né? Eu tenho conta num banco, não vou fazer propaganda, que você imprime o talão. Os bancos digitais não tem cheque. É. Né? Cadê os cheques do banco digital? Então, assim, não era porque era pago em cheque, não era porque você recebia em cartão. Então, outra coisa que as pessoas fazem, recebe no cartão, as operadoras de cartão são obrigadas a informar os órgãos que tiveram aquela movimentação, que é a famosa DIRF, que é uma declaração, e as pessoas ficam da tributação. A tributação precisa ser enquadrada como um custo da sua empresa, se você quiser ser um empresário sério. E voltando, me veio agora à memória ou a questão das fraudes. Outra fraude é a questão da abertura do MEI. Tem várias empresas que simulam que é do governo, porque o MEI é gratuito para você abrir. Para você, se eu não me engano, agora o custo é a média de R$80 mês, né? Para a pessoa faturar até 81 mil ano, né? Então, para a pessoa se regularizar, busca o Sebrae, busca a prefeitura, órgãos de incentivo do empreendedor na sua cidade, né? Porque é gratuito. É gratuito. Se você dá para você fazer pela internet. Para você fazer pela internet, tem aquela senha Gov que ficou famosa na vacina, que as pessoas tinham que acessar para fazer o cartão da vacina, aquela questão toda. Tem que ser o nível prata ou ouro, que é quando você validou que você é a pessoa mesmo. Então, se a pessoa não for uma condutora de veículos que consegue que você tenha a confirmação da identidade ou tenha já o título de eleitor digital, onde tem alguma confirmação que é ela precisa constituir um documento novo, o RG novo, que é o SIM. Até fiz o meu ontem no Poupa Tempo, que agora o nosso RG chama SIM, né, que é o documento célula de identidade nacional, né, que hoje o CPF ele vai substituir o RG, que nós tínhamos aquela história. Tinha pessoas que era foragida, que tinham um RG no Piauí, tinha outro em São Paulo, outro em Minas, né? E com a questão do CPF, o CPF, não sei se você tem essa informação também, quem não tem já fica aqui grafada, que a certidão de nascimento já vem com o CPF hoje. Sim, já vem. A pessoa nasceu, já tem o CPF. Então, é o nosso documento único nacional, né, de identificação. Então, assim, vou constituir um MEI. Procure Sebrae, procure a prefeitura do seu município, para que seja gratuito. Vou fazer pelo site, toma cuidado porque tem os links patrocinados. Tem pessoas que digitam no Google a abertura do MEI. Vem as pessoas que cobram para fazer o serviço que é gratuito. Está errado eles cobrarem? Não, mas às vezes não fica claro, porque eles estão vendendo um serviço. Então, se eu não me engano, a última pessoa que falou, você falou, me aconselhou a abrir o MEI, eu fui ver aqui, é R$400 a abertura do MEI. Eu falei, não é cobrada a abertura. Você só paga a mensalidade que já está incluso. Por exemplo, você se beneficia de um acidente, você já conta o seu prazo para uma aposentadoria, entendeu? Então, voltando à história do Pix, será que o pedreiro que você falou, que eu comentei também, não dá para ele abrir um MEI? Né? Deveria abrir. Será que não dá? Não dá porque ele fatura mais. Então, se ele fatura mais, tem que ser uma ME, que é uma microempresa. Então, ele precisa ter esse olhar. Só que, assim, as pessoas não querem pagar um contador, né? Não querem ter uma formalização. E aí vira. Então, por exemplo, hoje no Brasil, muitos empreendedores... Será que a pessoa que não tem uma empresa constituída, que não arrecada o imposto, ela pode ser considerada empreendedor? Eu fico com essa dúvida. Cara, eu acho que assim, no mundo ideal, cara, ninguém pagasse imposto seria bem legal, né? Só que, cara, ninguém quer pagar imposto, mas daí também o cara vai andar em qual rua asfaltada? Qual hospital ele vai usar?
Porque tudo vem da onde? O pessoal acha que vem de força, obra divina. Esse dinheiro, cara, não tem como você viver em sociedade, a nossa sociedade é construída em cima de quê? Não estou falando, cara, que o dinheiro é bem usado, se é mal usado, se tem falcatrua no meio, não. Mas, cara, você só faz essas coisas públicas com dinheiro de imposto. Então, se você quer viver em sociedade, cara, não vejo outro jeito. Tem outro jeito? Não pagando? É aquilo que a gente estava comentando. A questão social e de educação, por exemplo, as empresas que mais faturam são as empresas que são cursos preparatórios para concurso público. Porque ninguém aprende nada a vida inteira, né? A maioria das pessoas. E para você passar numa prova, você paga um cursinho para você aprender o que você não aprendeu, né? Eu me lembro que eu fiz alguns cursos preparatórios para concurso. Eu trabalhava lá no centro da cidade e eu morava em Taboão da Serra. Eu tinha que sair do centro e chegar até Taboão. Eu saía bem no horário de pico, entre 6 e 7, né? 18 e 19 horas. Saía bem no horário de pico. E eu pegava um trânsito absurdo para chegar em casa. Era absurdo. Pegava Rebouças, toda a Francisco Morato, então era um absurdo. Levava quase 2 horas para chegar. E eu estava no ponto de ônibus, aquela época do folheto. Hoje a folhetagem é via rede social que você recebe. Dificilmente você pega um folheto ainda na rua, né? E a pessoa me entregou um folheto, estava lá. Curso guarda-chuva, me lembro como se fosse hoje. Era Meta Concursos, fazer propaganda, não sei nem se existe ainda. Meta Concursos, né? Faça o seu curso com a gente, tal. Todas as noites, 1h30 de curso. Eu falei, poxa, em vez de eu ficar no trânsito, eu sou viciado em aprender alguma coisa, né? Eu vou fazer. E ele falava, era um curso guarda-chuva que os concursos que iam aparecendo, eles iam adaptando. Então, por exemplo, já era normal você aprender português e relembrar, né? Aprender e relembrar. Tem coisas que você relembra, tem coisas que você estava aprendendo de fato. Então, todas as questões de conjugações, os principais cálculos de matemática, história. Então, tem matérias que elas são padrões em todos os concursos. Agora, teve até a FUVEST do concurso, que você fez um concurso e estava habilitado, dependendo da sua nota, para assumir alguns cargos. E quando saía o edital, você fazia aquelas matérias específicas. Então, se fosse para a Polícia Civil, você fazia mais essas coisas. E aí teve uma das aulas, uma aula de português, me lembro como se fosse hoje, a professora decidiu perguntar quem já era funcionário público. Quem já era, né? E eu estava iniciando a carreira na área de contabilidade, escritório contábil, tudo. E também fazia algumas coisas de trabalho para as autoescolas, então pegava certidão negativa, que não tinha tributo para poder renovar os alvarás. E aí a professora perguntou quem é a mulher, uma das mulheres lá levantou a mão, ela falou, o que você faz? Ela falou, trabalho na prefeitura. Aí a professora indagou. Ah, não, entendi, que legal, poxa, bacana, né? E o que você faz lá? O que você acha que ela respondeu? Não tenho ideia, não faço nada. É brincadeira. Eu carimbo o papel rosa. Aí a professora, todo mundo ficou com aquela cara, né? Que papel rosa que é esse? Ela carimbava a terceira via da nota fiscal, onde ela conferia, teoricamente, aquela nota se o tributo estava calculado correto. Ou seja, não é que ela carimbava o papel rosa. A função dela era conferente de nota fiscal do tributo mobiliário, que é o tributo de ISS, que as empresas pagavam, ela tinha que conferir, porque era tudo manual, era até manuscrita a nota ainda, a maioria delas. Cara, ela não conferia nada, ela carimbava. Ela carimbava. Então, assim, tem muito isso, né? Eu tenho um conhecido que ele fala, então, por exemplo, você há 30 anos médico. Então, ele fala, a pessoa tem 30 anos de experiência, ele diz, não, ela tem 1 ano de experiência e 29 de repetição, porque tem pessoa que só repete aquela coisa, não se atualiza, não vai a um congresso. Estou dando um exemplo contínuo do médico. Não vai ao congresso, não vai fazer um MBA, não vai fazer um mestrado, não vai fazer nada. Então, ele aprendeu a ser médico, né? E faz aquilo, todas as vezes aquilo. Então, às vezes, você vê o médico idoso, o médico que já tem uma carreira e o médico jovem. Às vezes você fala, o jovem não tem o conhecimento. Mas às vezes o conhecimento do jovem é muito mais atualizado.
Então, e aí eu não nasci para ser funcionário público, não pelo fato que você falou, para não fazer nada, mas o fato de ter rotinas muito iguais. Eu sou aquele cara, eu falei, foi picado pelo empreendedorismo, eu quero estar fazendo coisas diferentes. Cara, a gente tem essa visão porque eles mesmos deixaram essa visão passasse para fora, né? Porque por muito tempo, quando a gente precisou de funcionalismo público, você não tinha resultado. Cansei de precisar e ficar dias e meses esperando. Daí, cara, que é a visão? Que eles fazem muita coisa ou que não fazem nada? Pode até fazerem muita coisa, mas para a sociedade ali não mostra isso, né? Então, essa é a percepção que eu tenho. Voltando a falar da minha experiência do Poupa Tempo, tive ontem, né? Pelo que eu entendi, são pessoas terceirizadas, são pessoas contratadas, e você tem as carinhas lá para falar do atendimento. Não vou lembrar todas, mas é ótimo, bom, ruim, péssimo, deve ser assim, regular, alguma coisa assim, não me lembro. Então, o atendimento foi perfeito. Sabe aquele atendimento perfeito, na hora da coleta das minhas Não, o digitais? poupa-tempo é ótimo, né? Aqui em Osasco também é maravilhoso. Então, aí eu digo, o atendimento é maravilhoso por quê? Porque eu posso opinar ali e aquilo gera uma estatística que a pessoa pode ser demitida. Eu acho que é porque tem, por exemplo, tem empresa privada ali no meio controlando. Então, por exemplo, as pessoas falam do pedágio. O pedágio é bom ou é ruim? As empresas, né, que administram a maioria das rodovias, você tem um atendimento diferente. A rodovia que é feita salvo pouquíssimas exceções, é dificílimo de andar, né? A gente estava no município lá, na troca da prefeitura, o prefeito não foi eleito, estava cheio de buraco. Agora que os buracos começaram a ser tapados. Então, buracos enormes que poderia levar a vida de um motoqueiro, por exemplo. Entendeu? Uma pessoa idosa atravessando a rua. Então, assim, a vida do outro importa quanto, né? Então, assim, o tema que você me convidou aqui para eu falar, voltando, né? Que a gente vai construindo uma conversa aqui. Recebi WhatsApp, recebi SMS, recebi e-mail que eu não me cadastrei falando. Outra coisa, eu recebo muitos e-mails, a gente falou do e-mail, veio agora. Recebo que minha conta no Banco Santander está com problema. Não tenho conta no Banco Santander, entendeu? Minha conta no banco tal. Então, as pessoas às vezes clicam, mesmo sabendo. Eu me lembro... Mesmo que tivesse conta no banco, não sai clicando que banco não fica te mandando e-mail. Exatamente. Então, clique aqui para atualização cadastral. Clique aqui porque... outra coisa, está tendo ligação também, né? Ligação a fala, né? O robô, né? A inteligência artificial, como se fosse do banco para você validar uma compra que você não fez. Ou você cancela e diz que... Isso aí também, você não fez compra nenhuma. Se for encarado como uma fraude, você não vai pagar isso. Chegou a fatura, você tem como contestar. Não é porque chegou a sua fatura e tem o lançamento lá, que você é obrigado a pagar o que está lá. Vão precisar comprovar que você foi. Então, assim, Claro. tomar muito cuidado com isso. Ligação também, diz que não lhe diz que nada, né? Eu não tenho como afirmar isso, mas dizem que tem centrais até em presídios. Eu não tenho como afirmar isso, porque teoricamente não tem como você imaginar que tem eu duvido que uma tem. central, né? Então você fala, tem no presídio. Não interessa onde está essa central, toda hora tem esse tipo de coisa, né? Pessoas que estão pensando 24 horas em forma de enganar as pessoas. E ou você vai ser pego, você vai ser fisgado por dois grandes motivos. Fatores motivacionais. Pelo fato de você querer ter vantagem, a gente falou de valores, ou a curiosidade. Deixa eu clicar para ver o que é. Aí você vai falar, assim, qual a curiosidade? Eu tive um colaborador no escritório de contabilidade há décadas atrás, ele clicou num de vírus e a gente foi infectado uma das máquinas lá. Sorte que na época a gente não trabalhava com rede e o computador que ele usava não tinha acesso ao sistema. E aí nós formatamos a máquina e conseguimos recuperar o HD. Chegou um e-mail para ele, no e-mail particular dele, veja as fotos que nós tiramos no fim de semana. Ele clicou. Aí eu perguntei para ele, mas você tirou alguma foto? Não. Veja a foto que nós não tiramos. Né? Porque veja as fotos que nós tiramos no fim de semana. Aí eu falei para ele, você foi fotografado? Não. Então, como que ele vai clicar para ver uma coisa que não existe? Você está entendendo? Então, assim,
que é? Às vezes é a curiosidade de clicar, de estar ali atento. E eu percebo o seguinte, a velocidade das informações não é a velocidade que você precisa dar resposta para as informações que você tem, né? Às vezes, por exemplo, eu vejo as mulheres falando um pouquinho que isso é coisa de homem. Eu vou pensar, não está na minha caixinha. Calma, não cheguei ainda. Eu tinha um tio que já é falecido, que ele falava, amanhã a gente vê. Então ele chegava, a mulher bombardeava, né? Precisa comprar roupa, precisa comprar caderno, precisa ir no mercado. Então ela vinha com as tarefas que ela precisava desenvolver naquela noite pro dia seguinte. E ele falava, amanhã a gente vê. É um jargão que a gente brinca até hoje. Amanhã eu chego e a gente vê. E o amanhã dele nunca chegava, porque todo dia ele chegava com a mesma rotina, né? Com o mesmo cansaço do dia a dia, tudo. Amanhã a gente vê. Mas uma coisa que se você puder deixar para amanhã, né? Uma boa noite de sono. Eu não sei você, mas às vezes eu tô no banho, eu tô afim até de comprar alguma coisa para escrever no box lá. Eu vou lembrando de algumas coisas. Você vai tomando banho, você vai lembrando, vai decidindo alguma coisa. Quando eu saio, eu já saio falando para minha esposa, isso. Eu vou, mas onde que esse cara tava? Eu tava em reunião com o chuveiro, né? Fazendo follow-up do todo o que tinha para decidir. E eu saio meio que decidindo, né? As coisas. Então, golpe. Se eu cair, foi porque eu quis ter vantagem. Ou a curiosidade. Não tem. Ninguém vai pagar o dobro para cair num golpe. Você concorda? Ó, o celular que você está vendo na loja X, eu tô cobrando o dobro. Você vai comprar? Você vai clicar no link? Não. Mas se tiver 50% de desconto? Eu não clico. Mas vai ficar tendencioso as outras pessoas a clicarem. Sim. Entendeu? E ainda clique e já vai falar pro outro que ganhou vantagem, né? Já liga pra tia, Tá. compra aí. Às vezes, eu falo que é o golpe em cascata, né? Porque você cai no golpe e vai falando para as pessoas caírem também, né? Outra coisa, aquelas correntes, né? Não quebre a corrente de santo alguma coisa, corrente disso. Não pode cair, vai multiplicando a Cara, o questão. que tem de corrente feita na internet, ajude a pessoa, a menininha tal. Cara, a pessoa... Tem uma foto de uma menina que ela deve já ter uns 80 anos de idade, que é uma foto bem antiga. E essa foto fica rodando, o pessoal pedindo ajuda, dinheiro, tal. Cara, essa pessoa já é uma idosa. E o pessoal continua compartilhando a mesma foto, fazendo correntes de oração, de não sei o quê. Cara, é impressionante como as pessoas são sujeitas a ir no manada, né? No efeito de fazer um negócio sem pensar. Sim. Ou uma coisa você fala de e-mail da pessoa precisando, eu tenho um e-mail que eu recebo de um cidadão, acho que ele se identifica como sendo de Guarulhos, ele conta uma história também, acho que desde 2020, que ele está desempregado, que ele tem 2 filhos e tal, qualquer quantia que eu mandar, eu acho que esse cara já ficou rico, porque se ele tem uma cadeia... Eu nunca doei nada, né? Mas alguém deve ter doado, entendeu? Alguém deve ter doado, você se sensibiliza ali, se você doar R$10 e tal. E aí essas questões de doar, e aí vem por mais que legalizou, essa história de jogos de aposta legalizada é outra coisa também. E ficou aí, fizeram uma pesquisa, um levantamento, de que a maioria das pessoas que empregavam aí nesses jogos dessas apostas, desde futebol, enfim, essas bets da vida, são pessoas que eram beneficiárias de bolsas. Que até parece que eles vão ter algum mecanismo de proibir. Então, quer dizer, a pessoa não está precisando, né? Porque está usando o dinheiro para jogar. Então, como você falou, o que o governo está fazendo com o dinheiro? Se a gente ficar aqui, a gente fica divagando horas e horas, né? Então, cuidado. Caiu no golpe, eu sei porque você caiu no golpe. Você quis dar um golpe, né? Você quis Só dar um cai no golpe quem quer dar o golpe, né? Então, eu quis dar o golpe, ó, e tal, né? Então, tomar muito cuidado com o clique aqui, é a última opção, não vai ter mais, só até hoje, né? Eu lembro dessas lojas de Magazine mais famosas, só amanhã, né? Só amanhã. Tem uma que fala, não compre carro hoje, né? Só compre amanhã. E aí as pessoas que vendem curso na internet começou agora com a história do vitalício, né? Aí eu dei vontade de entrar num contato com alguém e falar, é vitalício de quem? Meu ou seu, né? Porque se for meu, seus sucessores têm que continuar me dando suporte. Se for o seu, e aonde que está? Vitalício de quem? Não fica claro. Não sei se você já teve esse pensamento. Não tá claro. E outra coisa, né? Se a plataforma cair, ele vai colocar em outro lugar? Você já parou para pensar nisso? Eu falei, cara, eu queria ler esse contrato. Eu não contratei nada de vitalício ainda, que dá até medo, né? De você contratar coisa vitalícia, né? Porque morreu, né? Então, por exemplo, a pessoa que morreu jovem, é vitalício, não tem sucessão,
de direito. E a pessoa que vendeu o curso? É vitalício de quem? É esquisito isso aí. É esquisito, né? Uma coisa, gente, curso vitalício, você perguntar de quem, né? Cara, o cara compra um curso que vale 1 ano e ele não faz. Imagina um que tem, cara, um curso que tem 1 ano, ele não faz, mesmo tendo aquela pressão que ele tem que fazer. Imagina um negócio que não tem pressão nenhuma. É vitalício. É vitalício. O que acontece? Hoje, eu tô disque dúvidas. Aí você fala, por que disque dúvida? A pessoa assiste um vídeo no TikTok, no Instagram. Algum advogado falando alguma coisa. E é engraçado que todo respeito aos meus colegas, ninguém vai na internet falar que está sem dinheiro. A não ser esse cidadão aí que fica mandando um e-mail. Então, o advogado é bem sucedido, ele faz, ele acontece, ele resolve. E eu fico pensando, ele ainda tem tempo de estar se vendendo nessas redes sociais, né? E aí eu fico pensando, aí eu falei para o cliente, você acha que se ele tivesse toda essa solução, era uma solução tributária, era fantástica a solução. Não lembro nem o nome do advogado. Eu falei, se você pagar uma consulta para eu analisar o que o advogado falou e ver se o que ele está falando é verdade ou não, porque tem pessoas sérias também, né? Claro, Tem pessoas sim. sérias, né? Mas a maioria conta uma solução que, na verdade, a gente fala que é caçador de clique, né? Clica aqui, né? Siga aqui, né? E aí você vai ver, depende. Teve um advogado, teve uma passagem pelo escritório, que a minha esposa até trabalhava uma época com a gente, dividindo o mesmo espaço físico, e ela fazia algumas questões para ele ainda era estagiário nosso, e tudo que ela perguntava para ele, falava, é uma questão de semântica. Era para falar, tipo, eu não sei do que você está falando, né? E aí, assim, essas questões de fraude é em busca de vantagem. E aí o advogado falou que tinha uma solução, que ia resolver o caso dele, tal, não dele, mas daquela pessoa que estava envolvida. E tem até uma igreja famosa que ela tem vários dias que você vai lá tratar espiritual, dinheiro, e não tem nenhum que você não está precisando, sabe? Você dá um tique lá em alguma coisa, né? E esses caras são esse cara que eu falo que é o caçador de clique com rede, né? Porque vai pegar alguém, ele vai pegar, né? Naquela Eles comunidade. separam todas as dores das pessoas possíveis. Por exemplo, cara, casamento. A roda da vida, né? Tipo, casamento, daí problema com o pet, problema com o marido, problema com a esposa, conjugal, o filho, no trabalho, não é promovido, não recebe adequadamente, trabalha demais, não tem férias. Cara, não consegue dormir, não consegue cagar, não consegue não sei o quê. Então, assim, ele pega todos os problemas e joga. Cara, um pega, velho. Sempre tem alguém com problema. A gente tá sempre com alguma questão, né, pra tratar. Exatamente. Então, assim, eu falei, se ele resolvesse tudo isso, se fosse fácil, blá, 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 eu falei para ele, você tem duas chances. Ou você me contrata para eu ver, ou você fala para ele que você vai assinar um contrato no êxito. O que é no êxito? Deu resultado, a pessoa paga alguma coisa. Se não deu resultado, porque eu falei, se ele for uma pessoa séria e garantir o trabalho, você concorda que ele recebe no êxito? Fulvio, faço aqui esse trabalho, você tem uma dívida para receber. Se eu receber, você me paga uma porcentagem. Beleza? Cara, por que você falaria não? Então, se você puder, eu falo que se você não conhece, não tem um advogado que é uma indicação, é o êxito. Deu resultado, você vai pagar uma parte. Não pode ser mais do que você vai receber, né? Você não pode se endividar para receber um caso. O êxito. Mas você aconselha? Eu não estou dando conselho. Eu estou falando de segurança. Se você está contratando uma coisa que não sabe, por exemplo, eu estou na fase de comprar a mobília do apartamento que nós compramos. Cara, você fica com medo, porque tudo são cifras de 100 mil reais no mínimo, e a minha cunhada comprou e não recebeu, né? E tá lá com o processo no fórum. Cadê o sócio? Não tem. Decretaram falência, né? Tiveram todos aqueles problemas de enchente no Rio Grande do Sul que comprometeram algumas fábricas desse setor moveleiro, né? Eu pago e não recebo. Como é que faz? Né? E o cara fala, você precisa de 30% ou 40% para eu fabricar. Aí vira uma coisa. Como é que o cara vai fabricar uma coisa se vai saber se eu não vou pagar? E como é que eu vou pagar se eu não sei se ele não vai entregar? Não, mas a loja dele está constituída. Não, mas é uma empresa que tem uma franquia de uma empresa grande. Cara, e daí? E daí? Né? E não é valor baixo, né? Não, investimento mínimo de 100 mil reais. Então você vai pagar 30 mil reais para pagar para ver.
E tem um sábio, que é um pai de um amigo, né? Ele fala o seguinte: o que que a pessoa precisa fazer para deixar de ser honesto? Você sabe o que que a pessoa precisa fazer para deixar de ser honesto? Cara, pra não fazer nada. Nada. É só ele não deixar de fazer. Nada. Então, ele não precisa, o que que ele precisa fazer para deixar de ser honesto? É só cruzar o braço. Se ele não cumpriu a palavra... Não cumpre mais nada. Ah, mas é questão de patrimônio. Gente, tem um canal famoso aí de televisão que tem um colega advogado que ele fala de algumas situações de condomínio, né? E a maioria, o meu filho mais novo, ele ficou, pai, mas tudo ele fala que é questão de bom senso. Por quê? Porque algumas coisas, na prática, não tem muito que solução. Porque a teoria é legal, né? Por exemplo, qual é a convivência tua? Você começa a denunciar, vamos dizer assim, o teu vizinho de cima para o porteiro, para o síndico, para dar multa porque ele faz barulho no teu apartamento e te incomoda. Aquela amizade já acabou. Que bom senso que vai ter, né? Porque, tem criança pequena, tem que ter bom senso. Amigo, se você precisa dormir, você está hiper cansado, o que vai valer? A tua necessidade física e fisiológica ou teu bom senso? Você não vai dormir, né? A criança, por algum motivo respiratório, eu lembro que meu filho até ter idade para operar adenoide, ele chorava a noite inteira quase, né? Os vizinhos não tinham nada. E eu não tinha o que fazer, o médico falou, tem que esperar uma idade para que ele possa operar, que as glândulas dele atrapalham e tal. É bom senso? As pessoas precisam dormir, né? O andar com o cachorro é bom senso. Aí, por exemplo, teve um caso lá emblemático que falou que pode andar com cachorros de pequeno porte, né? Pelas áreas sociais. O cara morador começou a ser o passeador dos outros moradores que trabalham. Ele começou a passear com todos os cachorros do condomínio. Daí já virou um... Então ele criou o business dele, o home office dele, né? E ele saía com os cachorros lá, quer dizer, não, as pessoas tinham dificuldade de andar de tanto cachorro que ele saía. Será que eram 10, 12 cachorros que ele saía? Então, assim, o bom senso em algumas coisas tem que ser uma legalidade ser de obrigação e que seja uma cobrança de multa diária, porque senão as pessoas não vão obedecer. Então, o bom senso é relativo, né? É bom senso até quando é bom para você, né? O bom senso, precisa saber, é bom para quem, né? Vamos separar, bom para quem, né? Então, assim, fraude, cuidado, comprar, receber mensagem, entendeu? Não pode cair em golpe. Cuidado com vantagens demais que não existe, né? Exatamente. Você compra e tal. E aquela história de toda empresa que faz aniversário, quem ganha o presente é você. Esse jargão já está, né? Já cansativo, né? Quem ganha o presente é você, alguma promoção. Então, tomar cuidado com isso. Tem um site que eu recomendo, né? Que é o Reclame Aqui, que é um site famosíssimo, para pelo menos você ter noção do que os clientes estão falando daquela empresa que você está pensando em contratar. Eu já pesquisei algumas empresas. Estou fazendo isso até agora na questão dos móveis, né? Porque qualquer dinheiro você perder, você perde a sua energia, né? Você perde o seu tempo que você dispôs ali para conquistar aquilo. E depois você vai perder. Eu ainda, por ser advogado, não vou pagar mão de obra para entrar com o processo. Mas vai ser mais um processo na fila interminável dos processos que existem no fórum, né? Processos aí que a pessoa está me perguntando, quanto tempo demora um processo? Eu estou usando a palavra lá dos cursos. É vitalício. É vitalício. Meu Deus. Alguém vai morrer e o processo ainda não finalizou. Qual que é o período que dura o processo? É vitalício. É vitalício, né? Cara, a melhor coisa é ficar esperto, né? Antes, fica esperto, fica atento. Cara, não precisa entrar em paranoia, cara, mas pelo amor de Deus, né? Chegou mensagem de quem você não conhece no seu celular, não vai sair clicando, né? Eu tenho uma mania, cara, até em grupos que eu tô, cara, do nada chega um link lá, cara. Eu mando mensagem, no particular da pessoa, é vírus? Cara, eu não clico. Não clico. Mas é o que é? Não, é uma piadinha, não sei o que, squeeze. Cara, eu não clico do mesmo jeito, velho. Eu vou lá e deleto. E, por exemplo, para que foi esse grupo? Foi criado. Aí já a avó tá vendendo pão lá, né? Já vem corrente, já vem 500 bom dia, né? 500 bom dia. Tem até a figurinha aqui do bom dia que tem validade de 1 ano, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes eu ponho uma figurinha dessa em alguns grupos, validade de 1 ano. Porque aí você não precisa ficar respondendo, né?
Porque assim, pô, você nunca responde nada. Eu tenho do futebol, quando vai ver, não tá falando nada do futebol. A gente joga às terças-feiras, então não tem nada do futebol. Não, eu só fico em grupo que tem foco, né? Ali. Eu não fico mais em... tô ficando velho, eu não aguento mais. Mas é isso. Cara, tinha uma outra história, mudando o assunto totalmente, cara. Já aconteceu, a gente falando aqui um pouco de experiência na questão profissional, já aconteceu de despreparo de colaborador, que você foi obrigado a usar da carteirada aí, como advogado para o negócio acontecer, para as coisas andarem na empresa? Então, isso aí acontece muito, né? A gente, quando se torna advogado, você quer usar muito o seu direito, né? E eu me lembro de uma coisa muito emblemática, fazendo até uma propaganda reversa, que os advogados fizeram a propaganda do Burger King, e agora postando fotinho que o Burger King deu aí um lanche, né? E começaram a postar isso e fazendo a propaganda. O que aconteceu um episódio? A gente ia ao cinema, eu com a molecada da minha casa, mais os meus primos, tudo, que tem a idade dos meus filhos. Nós fomos e compramos um lanche no Burger King, que é muito próximo ao cinema do Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Lá no Shopping Eldorado mesmo? Isso. Então, próximo ao cinema tem um Burger King, deve existir ainda. E eu estava aguardando a entrega do lanche. E agora acho que chama pelo número ou pelo nome, enfim, a gente estava aguardando. E eu estava ali no balcão conversando com os meninos, a gente estava meio que se preparando para assistir o filme e tal, conversando e tal. Eles moram no interior. E o colaborador veio e eu estava conversando, ele tomou o ticket, né, dali do meu lanche, da minha mão. Eu falei, amigo, desculpa, isso não é uma postura que você tem que ter, até para meio que educar os meninos que estavam ali comigo. Ele virou para mim e falou, você quer ficar sem lanche? Aí... O funcionário do Burger King? O funcionário. Fechou a cara e falou, você quer ficar sem lanche? Eu falei, cara, eu quero. Quero ficar sem lanche, porque eu estou numa praça de alimentação, num shopping. Cheio de opção lá dentro. Cheio de opção. O cara vem falar assim, eu quero ficar sem o lanche dele? Eu falei, quero. E aí foi muito, assim, emblemático, por quê? Porque a hora que eu falei que eu queria ficar sem lanche... Você não estava esperando ele não estava esperando, acho que não passou no treinamento dele, né? Porque, tipo assim, eu vou insultar o cliente vai falar que ele quer aceitar, entre aspas, um insulto. E aí ele ficou olhando para mim e falei, eu quero ficar sem lanche. Aí eu comecei a ficar exaltado dentro de um controle, que eu quero ficar sem lanche sim. Aí chamou a gerente levou ele lá pro fundo do restaurante e eu havia pago no cartão. E não tinha dinheiro no caixa para me devolver. Eu falei, cara, eu quero meu dinheiro que eu vou comer em outro restaurante. Eu fui no restaurante do palhaço, né? Para não ser palhaço nesse que é da coroa, eu andei poucos passos e fui no restaurante do palhaço, que é muito semelhante, porcaria por porcaria, né? Nutricional zero, né? Não é uma coisa para você consumir com grande regularidade e tal. E aí eu não lembro exatamente como que eles fizeram. Eu sei que apareceu o dinheiro, acho que fizeram uma vaquinha entre eles lá para me devolver o dinheiro, eu fui e comprei no outro. Então, assim, a falta de preparo do colaborador, você deve ter passado por isso também. Às vezes, você compra numa loja, o vendedor ele está totalmente ali apto a te vender, e você chega no caixa e dá problema. Vou falar de um outro exemplo aqui que eu me recordei também. Eu tinha um carro e fui comprar um carro zero, da Fiat na época. E estava com uma, entre aspas, promoção, que você dava 10% de entrada e você podia parcelar no cartão. E eu tinha vendido um outro carro e eu tinha 90%. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu dar os 10% no cartão, eu paguei os 90% e quando o carro chegasse eu ia pagar os 10% no cartão. O cartão ia virar, ia ficar para mim mais confortável e tal. O carro chegou. Pago 90%, falta os 10% no cartão. E o cara me deu a nota, me deu o boleto, e para eu ir no caixa da concessionária pagar a diferença dos 10% que faltava para liquidar o carro, para eu pegar o carro. E o carro já vinha sem alienação nenhuma, porque ia pagar no cartão, né? Eu fui lá no caixa. Então, além de eu querer pagar os 10% no cartão, eu ia usar mais de um cartão. Na época não tinha um limite alto para pagar. Então, eu ia usar mais de, acho que eram 2 ou 3 cartões. E eu fui lá com a notinha, entreguei para ela, falei, quero pagar. Ela falou, mas o que é isso? Eu falei, eu vou pagar 10%. Não, você só pode pagar se for a entrada.
Se for a quitação, você não pode parcelar. Aí eu fiquei surpreso, né? Falei, bom, não tem problema. Você cancela a venda, me dá meus 90% que eu já tenho, eu compro um carro em qualquer lugar. Qualquer pessoa, qualquer concessionária tem um carro lá, Sim. faturado, para me entregar. Né? Talvez não tenha a mesma cor, o mesmo modelo especificamente, mas eu sei que eu levei quase que 1 hora para que o gerente entendesse, para que a caixa atendesse, para que eles recebessem e que eu saísse com o carro. Então, assim, os treinamentos, eu vejo e me recordo, você aí treinou, né? É um treinador nato de vendas, tudo, que as pessoas não estão preparadas, porque isso já é um pouco do pós-vendas, né? Então, por exemplo, eu já havia comprado o lanche e a pessoa me fez essa palhaçada. Eu já havia comprado o carro. Às vezes você está numa loja, você vai no caixa pagar, a caixa parece que só precisa ela falar assim para você. Não tinha outra loja para você comprar, não? Você tinha que comprar aqui? Tanta loja que tem aí para você comprar? Só tem ódio, parece, né? Parece que a caixa tem ódio. E eu não sei se ela tem ódio porque ela não está participando da comissão, vê que é uma venda grande, o vendedor tem uma comissão, entendeu? Isso vivia um pouco na questão do... Quando eu trabalhei em alguns departamentos administrativos, a pessoa tem meio que raiva da venda. Porque você vende, você gera problema, né? Problema que eu digo trabalho para o cara do administrativo, né? Porque você vendeu, o cara vai ter que fazer, né? O cara de logística vai ter que embalar o produto, vai ter que fazer a nota fiscal. Então, nossa, venda! Só que ele não entende que a venda é o que mantém o emprego dele. E esse tipo de atendimento gera processos de clientes. Chega cliente para você que foi mal atendido em loja, não? Então, é comum chegar a esse tipo de coisa. O que o judiciário tem definido é o seguinte: existe algum juiz, e aqui eu não estou falando se eu concordo ou se eu discordo, meus amigos juízes aí que me perdoam, mas tem algumas decisões que eu discordo da decisão, não discordo do entendimento da pessoa, discordo da decisão em si. Por exemplo, o que é mero aborrecimento para você? Ah, então é que é diferente para cada um, né? Exatamente. Por exemplo, você fala para tua esposa, Elisa, passa um café. Ela fala, não. Pode ser um mero aborrecimento para você. Você vai levantar e passar o café e tomar o café e se satisfazer com o café. Você fala, poxa, ontem eu fiz o café para ela, levei na cama, né? Ontem eu fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, o que é? Então, tem juízes que entendem uma corrente que muita coisa do nosso dia a dia que para você gera um dano moral, para o juiz é um mero aborrecimento. Não tem direito à indenização. E aí, se você perde esse processo, você tem que pagar a sucumbência. Entendeu? Não sei se você está acompanhando a questão do processo contra o Pablo Marçal, daquela história se ele tinha ou não processo. Você pode resumir para a gente. Para quem não sabe o que é sucumbência, você processa alguém para receber um dano moral sobre alguma coisa que você não gostou, o juiz não te dá e você precisa pagar o advogado da outra parte, né? Esse valor aí para outra parte. Então tem que ter muito cuidado porque muita gente perde, né? Exatamente. Então, por exemplo, um caso que eu estou acompanhando, estava curioso para saber o que iam definir, é um processo público, então todo mundo pode falar, eu não advogo para o Pablo Marçal, então não é uma coisa que eu estou quebrando algum sigilo aqui, e é um processo que é público. Então, assim, parece que 2 ou 3 pessoas, não me lembro exatamente a quantidade de pessoas, mas estou falando de um processo em si, que a pessoa questionou o fato dele falar, se encontrar algum processo contra mim, ou que eu abri contra alguém, eu dou R$1 milhão, né? A juíza entendeu que ele falou isso de uma fala, como igual a gente está falando aqui. Não, as pessoas processaram ele, não entendi, processaram ele por causa disso? Por causa disso, porque como se ele tivesse feito a promessa de fato. E a juíza entendeu que isso aí foi uma coisa jacosa que ela falou, foi uma coisa que... Foi uma sátira. Como a gente está falando aqui, você fala, se o Corinthians ganhar na copinha hoje, eu te pago R$1 milhão. Então ela falou que não obedeceu os requisitos legais de forma para ser contrato, né? Isso, para que surgisse uma obrigação do Pablo Marçal, entendeu? Eu não sei, isso cabe recursos ainda, mas acontece o que você falou. Então, por exemplo, a pessoa quis R$1 milhão. A juíza pode determinar que pague 10% para o advogado do Pablo Marçal. Mas se o advogado da outra parte recebe 30%?
como é que foi a contratação dessa pessoa? Ela foi só no êxito? Essa pessoa não acompanhou o processo afinco, estou falando só um pouco da decisão que eu li rapidamente, até uns cortes da decisão. Então, assim, vamos imaginar, o Fúvio que está processando o Pablo Marçal. O Fúvio é beneficiário da justiça gratuita, que não pagou custa porque ganha até 3 salários mínimos? É uma posição, não paga a sucumbência. Ele é condenado à sucumbência, mas por causa da justiça gratuita ele não paga a sucumbência, que é o que você já bem explicou. Então, assim, o fato de você demandar contra alguém, você tem que pensar que se você perder, você vai perder o seu investimento, porque o honorário que você pagou para o advogado, isso não é ressarcido em nada, que eu acho um absurdo, né? Porque você deveria... Porque o que eu entendo que talvez os juízes absorvem? Um advogado famoso para defender uma causa cobra, sei lá, R$1 milhão, um exemplo. O outro vai cobrar 100 mil. Então eu posso falar que eu te cobrei 1 milhão para que você receba esse reembolso. Então a única coisa que você é reembolsado quando você ganha uma ação são as custas processuais que você investiu para que aquele processo pudesse seguir o seu curso. Então existe casos específicos. Então eu falei um pouquinho do mero aborrecimento, né? E tem juízes já numa outra corrente totalmente distinta que fala que cabe o dano moral, sim, em algumas coisas, por desvio produtivo. Como assim? O que você faz? Você levanta de manhã, você tem sua atividade lá na construtora, como engenheiro, como consultor. Você não parou para resolver algum problema que deu? Ficou ligando numa operadora de telefonia porque não te mandava fatura ou te mandou fatura. Eu tive um processo, inclusive eu tive êxito nesse processo, que era, eu mudei de operadora, continuou vindo a conta durante 1 ano. E eu ganhei uma indenização de 300 mil, porque teve multas diárias, e o Tribunal de Justiça reduziu ela para 30 mil reais. Só que 300 mil para uma operadora, você está até aqui, que é uma propaganda reversa, que foi a Vivo, né? O que é 300 mil para a Vivo? Não é nada. Então, os desembargadores do tribunal, porque quando sobe de estágio, deixa de ser um juiz que está julgando e vão ser 3 juízes. Que aí ele pode ser uma carreira de advogado, de Ministério Público ou de próprio juiz mesmo que se tornou desembargador. Eles entenderam que 30 mil estava suficiente, então reduziu, né? Você vai falar, está suficiente ou não? Você sabe da minha dor, que é o que eu estou te falando. Então, um entende que cabe, porque foi desvio produtivo, você perdeu o seu tempo, investiu o seu tempo para resolver esse problema, e outro entende que, por exemplo, é uma coisa normal, né? É lógico que, de novo, será que se fosse ele, o entendimento seria igual? Porque uma coisa é você falar, Eloy, eu fui cortar o cabelo. Fiquei 1 hora na fila. É muito pouco, né? É muito pouco. Eu fui ao mercado. Fiquei 1 hora na fila. É muito pouco. É desvio produtivo ou não é? Você compra um carro zero que tem defeito oculto, você tem que ficar indo lá e verificando as garantias. É desvio produtivo, faz parte, né? Então você deixa o carro lá, o cara tem 30 dias para analisar o carro. Alguns carros elétricos estão dando problema. A pessoa fica 30 dias sem o carro, está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então você tem que tomar cuidado. Porque às vezes você encontra... Alguns carros elétricos? Alguns. Você cria um direito que, na verdade, ele é mais obrigacional do que não. Então, o que eu vou fazer? Vale a pena estar dentro do meu direito? Porque senão você encontra. Você pode, no juizado especial, algumas vezes, demandar sem advogado. Você vai direto ao fórum, né? Limite de 20 salários mínimos, você não precisa de advogado no juizado especial civil. Só que você faz um processo frágil que muitas vezes não vai ter resultado, né? E você pode ter alguma reversão disso. Então precisa tomar muito cuidado em demandar, não é simplesmente sair montando processo. Sair processando os outros. Encontrando advogado, eu processo, eu faço... Por exemplo, eu tenho uma menina que ela quer processar uma fábrica de tênis que ela fala que ela quebrou o pé na guia porque a sola do tênis falseou e caiu, e eles reconheceram que houve um problema na produção do tênis e deram outro tênis para ela. Ela falou, mas eu não quero um tênis. Aí, por exemplo, ela quebrou o pé. Que tipo de indenização que é quebrou o pé? Que é perder o emprego, que ela perdeu o emprego? Que tipo de indenização que é? Imagina você com o juiz para decidir isso. Eu ia ficar nessa empresa minha carreira inteira, é uma pessoa jovem. Eu podia chegar a diretor, presidente, CEO, que agora está na moda as siglas inglesa, CEO, né? Quanto que ia ganhar?
Ou não, ia ser mandado embora mesmo, Mas independente. isso não dá pra saber, né, cara? Podia não ter durado um mês. É o que eu tô te dizendo. Tá vendo como o dano moral ele é muito subjetivo? Porque eu sei que todo mundo tá processando todo mundo por causa de nada. E daí o fórum não resolve coisas importantes porque tem um monte de processo que as pessoas estão achando que dá pra ganhar dinheiro. Não, mas graças a Deus, cara, que eu vi, tem muita gente perdendo essas causas. Porque, cara, dinheiro não vai vir fácil, cara. Né? Tem muita gente que está perdendo e tendo que pagar a outra parte, essa sucumbência, etc. E eu acho que isso é bom porque talvez daí coloque juízo na cabeça das pessoas, né? Ó, para finalizar, um outro caso emblemático. Existia uma senhora que ela ia no mercado para comprar produtos vencidos e processar o mercado. De tanto ela fazer isso de maneira corriqueira em alguns mercados, mercados de rede, o gerente do mercado conseguiu falar com ela em uma das audiências e falou para ela: a senhora não tem interesse em trabalhar aqui para a gente, no departamento de perdas que eles chamam, que é para você verificar se tem um produto próximo do vencimento, para fazer uma promoção? Ela falou que não, o cara não queria, ou seja, o trabalho dela, eu fico imaginando o garimpo que ela fazia, né? Porque você fica buscando, ela não tinha acesso à nota fiscal para ir lançando num computador. Eu estou falando isso na década de 80. Ela ia ao mercado para verificar e comprar produtos vencidos. Porque começou essa história do vencimento. Lembra, refrigerante não tinha vencimento na nossa época de moleque, você via? Não tinha. Não. Dizem que isso foi por causa daquela lei, daquela concorrente que é mais brasileira, lá que tem a garrafinha verde, todo mundo vai saber de que eu estou falando, que começou a falar que estava desproporcional as tributações pelos valores dos refrigerantes e criaram aquela, como se fosse um carimbo que vem nas garrafas, que é uma identificação para a questão tributária. Então, assim, olha o que a pessoa fazia. É viver de indenização. Entendeu? Da mesma forma também que eu entendo o seguinte, tem algumas pessoas que querem fugir da responsabilidade. Você está no restaurante, rouba um celular, o restaurante é responsável ou não? Sabe? Então tem... Se roubaram mesmo, você provocou que roubasse, né? Entendeu? Então, assim, qual que é, até onde... Aí volta nosso colega lá que eu falei. Bom senso, até onde é o bom senso? É que assim, cara, cara, é que existe também as pessoas de má fé, existe também as pessoas má profissional, porque eu já peguei uns advogados ruins, viu? Ruim, que não retorna, que não vai atrás, você tem que ficar ligando, quase implorando para ele fazer o trabalho dele. Entendeu? Então, assim, cara, de todos os lados, né? Nem todo advogado é bom pra caramba, nem toda decisão vai ser equilibrada, enfim, em todas as fases eu acho que vai ter problema, né? Tem que ficar de olho em tudo, né? O símbolo da justiça, que é a balança, eu acho que está desbalanceado há bastante tempo, né? Eu, como advogado, por fazer defesas, por vezes você acha que a decisão do juiz, mesmo que foi favorável ao cliente, não é justa. Às vezes eu tenho essa noção, né? O cliente fala, pô, deu certo que nós apresentamos uma defesa. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa tem o direito, de fato, só que não tem a prova. Então, ela vem e me conta, eu sou convencido pela história dela, só que eu não tenho uma prova de nada. Não tenho uma prova. Se não tiver documento. Entendeu? Então, como é que o juiz vai julgar sem prova? Porque então todo mundo vai começar, né? Por exemplo, eu posso passar em qualquer loja, pegar o CNPJ numa nota fiscal e entrar com o processo e falar que eu trabalhava lá. Eu vou precisar provar. Só que se a empresa... Olha a preocupação de você ter CNPJ, né? Como você fica vulnerável. A pessoa pode entrar com processo contra o seu CNPJ? Pode. Se você cair na revelia, que é o fato de você não ir na audiência, é válido, por mais que ela nunca trabalhou. Você tem que pagar ela. Então, por exemplo, se um funcionário teu, por raiva sua, recebe uma intimação e rasga e joga no lixo, você pode perder um processo trabalhista. Olha que loucura que é o fato... Então, assim, vai empreender, busque profissional. Busque um bom advogado. Para a questão, principalmente você vai empreender com sócio. Um bom contrato, de onde está vindo os investimentos, quais são as obrigações. Depois, uma boa contabilidade para que faça... Obrigações e deveres, né? Isso, de todo mundo, porque assim, acabou o dinheiro, acabou o amor. É entre o sócio, entre marido e mulher, entendeu? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Dificilmente não acaba. Tem
Raras exceções, não acaba, por causa quando acaba o dinheiro, as pessoas até vão ao subsolo do poço e voltam mais forte. O casal tem vários exemplos, até midiático aí, de casais que superaram, né, perdas financeiras astronômicas aí e retomaram. Mas não é comum, geralmente é onde acontece. E lá no escritório, eu só atendo vítima, tá? Eu preciso deixar isso consignado. Só atendo vítima. Separou porque o sócio não estava fazendo parte dele, separou isso, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, entendeu? E aí esquece que quando você assume um casamento, quando você assume uma sociedade com alguém, tem as obrigações. Né? E as pessoas falam, é mais difícil encerrar uma empresa do que abrir, se você não fizer corretamente, com certeza. Se fizer tudo... Cara, é assim, cara, tem que começar certo para dar certo, né? Porque fazendo certo pode dar errado. Imagina fazendo errado. Sim. É isso. O que mais que eu poderia colaborar aqui com o teu dia? Eu acho que eu agradeço também de novo você despender um minuto aqui para vir falar com a gente. E vamos agendar mais. Maravilha. Obrigado. Sucesso.